Bom, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 19 de janeiro de 2023, primeira sessão do ano. Desejo um bom 2023 a todos. Alerto a todos os presentes que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube, no canal do TIT. E peço a todos que mantenham o microfone no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. Nós vamos pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral, que hoje tem pedido em todos os casos, então nós vamos pela ordem da pauta mesmo. Eu inicio aqui verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Falta apenas a confirmação do Dr. Vinícius. Tá aparecendo a confirmação para mim aqui não. Deixa eu tentar fechar e entrar de novo. Isso. Tenta fechar todas as abas, Dr. Vinícius, e abrir tudo de novo. Agora foi. Então, todos confirmaram presença. Estão presentes, além de mim, o Dr. Ítalo, o Dr. João Marcelo e o Dr. Vinícius, que hoje está substituindo o Dr. João Carlos Silag, além da doutora Aline, da representação fiscal. Então, dou início formal à sessão. E o primeiro processo da pauta é do autuado Agility Networks Tecnologia Limitada, auto de infração 4089578, é um recurso misto de relatoria do Dr. João Marcelo, com pedido de sustentação oral pela doutora Kalinka. Bom dia, doutora Kalinka. Eu passo a palavra, então, ao Dr. João Marcelo para a leitura do relatório, por favor, e depois a gente parte para a sustentação oral. Vou fazer a leitura do relatório, doutor Paulo, mas esse voto não está concluído, eu não sei porque está pautado. Peço desculpa. Pois não, doutor João Marcelo, vamos fazer aí a leitura do relatório e a sustentação oral, e depois a gente retira o processo para finalizar o julgamento na próxima sessão. Tratando-se de recurso de ofício, parecer as folhas 2392 e 2402 e recurso ordinário, as folhas tais ofertadas pelo contribuinte face da decisão de primeira instância, que julgou procedente presente aí composto dos itens descritos. Infrações relativas ao pagamento de imposto, deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 33.107,75 em junho de 2013 de junho a setembro de 2014, foi uma vez escriturado regularmente no livro fiscal de saídas, documentos de submissão, relacionados no demonstrativo denominado débito escriturado a menor e relativos a operações tributadas. Nessas operações, o contribuinte escriturou valores de ICMS inferiores àqueles destacados em seus documentos fiscais, conforme se comprova pela cópia dos documentos juntados. A infringência foi ao artigo 58, 215, parágrafo 3º, item 4, letra C do RICMES. Artigo 87 do RICMES. Capitulação da multa, artigo 86 do inciso 1º, a linha B, combinado com os parágrafos º, 9º e 10º da lei do ICMS. Deixou de pagar, o item 2, deixou de pagar o ICMS se ter devido no valor de R$ 547.770
R$6,19 no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015, e montantes indicados no demonstrativo denominado demonstrativo de falta de pagamento de ICMS-ST, com ES, na qualidade de substituto tributário, por se tratar de mercadoria sujeita ao regime, porém cujo emitente, vendedor, goza de benefício fiscal concedido à margem do CONFAS, nos termos do relatório circunstanciado anexo, e conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. A infringência, artigo 37, 58, e artigo 215, parágrafo 3º, item 4, letra A, artigos 87, 426A do RICMES. A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 1º, a linha C da lei do ICMS. 3. Deixou de pagar o ICMS. No montante de R$ 490.384,90 no período de fevereiro de 13 a dezembro de 15, por emissão de notas fiscais modelo 55 relacionadas ao demonstrativo denominado erro na alíquota consumidor final, referente a operações tributadas com erro na aplicação da alíquota, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntadas. Por se tratar de operações envolvendo estabelecimento situado em outras unidades da federação, o contribuinte aplicou uma alíquota interestadual. Os destinatários não são contribuintes do imposto em seu estado de origem. Embora alguns possuam inscrição estadual, essas servem apenas para fins de controle nos locais em que se encontram. Nesses termos, o contribuinte deveria ter aplicado a alíquota interna, conforme preconiza o parágrafo 3º do artigo 52 do RICMES. Infringência, artigo 56, 58, 127, a linha 1, artigos 215, parágrafo 3º, item 4, letra B, artigo 87, artigo 9º, artigo 52, parágrafo 3º do RICMES. A multa foi capitulada no artigo 85, 1, a linha C, combinado com os parágrafos, 1º, 9º, 10º da lei do ICMS. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 348.573,36 no mês de janeiro de 2013 a dezembro de 15, por emissão das notas fiscais referentes à operação tributadas como não tributadas, por alegar tratar-se de locação de bens ativos mobilizados, temos o relatório circunstanciado, conforme se comprova pelas cópias do documento juntadas. Infringência, artigo 58, artigo 127, inciso 5º, a linha B, artigos 215, parágrafo 3º, item 4, artigo 87 do RICMES. A multa foi capitulada no 85, inciso 1, na linha C da lei do ICMS. Frações relativas ao crédito do imposto, creditou-se indevidamente no ICMS no montante de R$ 8.277,71 em janeiro de 2014. Nesse mês, o contribuinte remeteu mercadoria a título de demonstração ao estabelecimento desse Estado, sem o destaque do imposto, conforme prevê a legislação. Porém, para cobertar o retorno da mercadoria, emitiu nota fiscal de entrada com destaque do imposto e elevou esse valor a crédito sua escrituração, conforme cópia dos documentos anexos. A infringência artigo 59, 430, artigo 309 do RICMES. Multa foi capitulada no artigo 85, inciso 2, a linha J da lei do ICMS. Crédito indevido do ICM no valor, item 6, no valor de R$ 56.806,75 no período de janeiro de 13 a outubro de 15, referente ao ICMS destacado nas notas fiscais de recebimento da mercadoria do estabelecimento, recebida em operações interestaduais por venda do estabelecimento Westcom Brasil Limitada, CNPJ, tal, localizado no Estado do Espírito Santo. O valor acima não foi anteriormente cobrado no Estado de origem, nos termos do relatório circunstanciado anexo, conforme a cópia dos documentos juntadas, infringência. Artigo 59, parágrafo 2º, artigo 61 do RICMES. Capitulação da multa, artigo 85, inciso 2, a linha J, da lei de ICMS. Item 7, creditou-se indevidamente no mês de janeiro de 2015 por escriturar valores acima daqueles constantes dos documentos fiscais que ele não suporte no montante de R$ 673,84. Infringência, artigo 61, parágrafo 2º do RICMES, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 2º, a linha J da lei do ICMS. Item 8, solicitou cancelamento de documentos fiscais eletrônicos relacionados no demonstrativo notas fiscais eletrônicas canceladas fora de prazo, após decorrido prazo regulamentar, conforme se comprova pela cópia dos documentos juntados. Nos termos do artigo 18 da portaria CAT 162/2008, o prazo para cancelamento de notas fiscais eletrônicas é até de 24 horas após a concessão da autorização. Infringência, artigo 212-O, parágrafo 2º do RICMES, combinado com o artigo 18 da portaria CAT 162/2008 e artigo 21 da portaria CAT 55/2009.
A multa foi capitulada no artigo 85, inciso 4º, a linha Z1 da lei do ICMS. Nono, deixou de escriturar nos meses de julho de setembro de 13, julho de 2014, janeiro de 15, documentos de sua própria emissão relativos às entradas de mercadoria no estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. O valor das operações, R$ 385.547,47. A infringência foi no artigo 214 do RICMES, a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 5º, a linha A da lei do ICMS. Deixa de escriturar no período de abril de 2013 a novembro de 2015, item 10, né? Documentos relativos às entradas de mercadorias tributadas no estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. O contribuinte foi notificado a se pronunciar acerca desses documentos, onde o mesmo figura como destinatário e não o fez. Foi renotificado e alertado de que seu silêncio implicaria na presunção da veracidade das operações. E, mais uma vez, não houve posicionamento por parte da empresa. O valor das operações foi de R$ 1.733.506,14. Artigo 214 do RICMES. A infringência. A multa foi capitulada no 85, inciso 5º, a linha A da lei do ICMS. E item 11, deixou de escriturar no período de junho de 2013 a novembro de 2015 documentos relativos à entrada de mercadorias não tributadas no estabelecimento, sendo que já se encontram escrituradas as operações do período. O contribuinte foi notificado a se pronunciar acerca dos documentos, onde o mesmo figura como destinatário e não fez. Foi renotificado e alertado que seu silêncio implicaria na presunção da veracidade das operações. Mais uma vez, não houve posicionamento por parte da empresa. O valor das operações, R$ 5.649.271,49. A infringência foi do artigo 214 do RICMES e a capitulação da multa foi no artigo 85, inciso 5º, a linha A da lei do ICMS. Em sua decisão, a DTJ, a UJ de Osasco, entendeu pela procedência dos itens 1, 2, 1.1, 1.2, 2.6, 3.8, 4.9, 4.10, 4.11 e pela parcial procedência dos itens 1.3 e 1.4 do AIN, reconhecendo, por fim, a quitação dos itens 2.5 e 2.7 e dos subitens 1.1 e 1.3 do item 1.1. No que se refere ao item 1.3, a decisão monocrática considerou parcialmente procedente a acusação do item 1.3 por considerar, de acordo com os documentos juntados, que alguns destinatários são contribuintes do ICMS, estando esporreita a aplicação de alíquota interestadual às respectivas operações, fixando assim a multa de R$ 318.487,07, sem prejuízo do recolhimento do imposto devido, no valor inicial de R$ 421.694,27. Outro sim, com relação ao item 1.4, a DTJ considerou que os equipamentos retratados nos documentos fiscais referenciados se devem a bens móveis, não consumíveis, plenamente aptos à utilização e fruição pelo locatário e passíveis de posterior restituição ao final do contrato, sem diminuição de sua substância, fixando assim multa no valor de R$ 141.625,15, imposta com base no artigo 85, inciso 1º, a linha C, combinado nos parágrafos 1, 9 e 10º da Lei 6.374/89 do ICMS, sem prejuízo do recolhimento do imposto devido, no valor inicial de R$ 185.476,62. Em seu parecer, acerca do recurso de ofício, as folhas 2.388 e 2.390, a representação fiscal apresentou manifestação anuindo com o cancelamento parcial do item 1.3, requerendo, contudo, o restabelecimento integral do item 1.4, por entender que, ao contrário da interpretação conferida pela decisão recorrida, os bens referenciados no presente caso não podem ser caracterizados como não fungíveis, sendo inaplicável a ampliação do conceito de locação por caso em tela. Em suas contrarrazões de recurso de ofício, a contribuinte defendeu o desprovimento do mesmo com a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Por sua vez, em seu recurso ordinário, as folhas 2.432 e 2.481, a autuada apresenta as seguintes alegações e apertada síntese.
que a intimação da representação para se manifestar sobre o cumprimento da LC 160/2017 e o convênio ICMS 190/2017 por parte do Espírito Santo, a declaração de insubsistência do AIM nos termos do artigo 5º da LC 160 de 2017, cláusula 15 do convênio ICMS 190/2017, nos termos das cláusulas 8ª, parágrafo 2º do mesmo convênio. Alternativamente, o cancelamento do lançamento por erro de fato, já que o estabelecimento fornecedor não usufruiu de benefício fiscal e que a legislação determina a autonomia dos estabelecimentos para fim de aplicação dos benefícios fiscais. A reclassificação das multas dos itens 4.9, 4.10 e 4.11 da linha A para a linha G, do inciso 5º do artigo 85 da Lei 6.374 de 89, a relevação ou redução das multas aplicadas nos itens 3.8, 4.9, 4.10 e 4.11, a correção do termo de início da contagem dos juros para o item 2.6 a partir da data do vencimento da obrigação e para os itens 4.9, 4.10, 4.11 após o último dia em que tiver sido praticada a inflação. Novo cálculo dos juros de mora com observância ao limite legal Selic. E a correção do termo de início de contagem de juros para o segundo mês subsequente à lavratura da AIM. O contribuinte protestou por sustentação oral das razões, as folhas 2.481, e requereu o provimento do apelo. A contribuinte apresentou ainda pedidos de reconhecimento de crédito e renúncia de defesa ou de recurso, as folhas 2.510 e 2.511, 2.537 e 2.538, requerendo assim a extinção do crédito tributário, lançado nos itens 1.2 e 2.6. A seu turno em contrarrazões, as folhas 2.566 e 2.599, a ilustre representação fiscal pugnou pelo desprovimento do recurso ordinário. A primeira Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência para verificação do crédito informado pelo contribuinte, as folhas 2.606 e 2.608, sendo certo que as folhas 2.645 e 2.647, a Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade se manifestou no sentido de reconhecer os créditos relativos ao item 2.6, mas decidiu pelo indeferimento dos créditos relativos ao item 1.2. Decisão essa confirmada, as folhas 2.744 e 2.750, após o recurso interposto pela contribuinte, as folhas 2.666 e 2.676, analisado por decisão de folhas 2.682 e 2.684, também da primeira Câmara Julgadora. Por fim, em virtude do não reconhecimento do crédito relativo ao item 2.2, a contribuinte apresentou petição, as folhas 2.755 e 2.762, oportunidade na qual consignou que o AIM está fundado na LC 24/75 e, portanto, abrangido pelo artigo 5º da LC 160/2017, urgindo o reconhecimento do crédito. Ou a LC não ampararia a exigência, carecendo assim de fundamento jurídico de validade, requerendo, portanto, cancelamento do AIM. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório, passo a decisão, volta a palavra ao senhor presidente para a continuação. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do relatório. Passo a palavra, então, para a doutora Kalinka, para a sustentação oral. Bom dia, senhor presidente, agradeço o relatório, doutor João, dou bom dia também aos demais juízes, a doutora Aline, representante fiscal, e aos demais presentes. Senhor presidente, eu estou pronta para a sustentação oral, mas eu indago se não seria o caso de deixar para a sessão em que houver os debates e o voto, né, já que não há voto pronto agora, em razão de que esse é um auto de infração com 11 subitens, bastante extenso, complexo. Meu receio é de que todos os fundamentos não estejam frescos na memória aí Doutora Kalinka, todos. Em regra, todos os advogados reclamam que fazem sustentação oral quando a decisão já está pronta. A senhora está tendo a oportunidade de fazer a sustentação oral antes da decisão estar pronta, ou seja, pode ainda ter mais influência na decisão enfim, e prefere fazer na próxima sessão. Eu deixo aberta, e se a senhora preferir na próxima, por mim, sem problemas, só não pode fazer 2 sustentações orais, né? Isso, ainda assim eu reconheço, né, que é uma oportunidade, mas como todos os nossos fundamentos, a gente tem agido de maneira bastante ativa aí nesse processo, com petições recentes,
Então, eu acredito que pela complexidade e extensão do caso, seria importante, nesse caso específico, que todos pudessem ouvir a minha fala no dia da votação. Perfeito, retirado o processo de pauta, devolvido para o relator. Teve esse problema de pauta aí com a primeira sessão do ano. Doutor João Marcelo. Inclusive, doutor Paulo, eu vou já, inclusive, colocar o voto para apreciação de vocês. Ele está aberto para edição, doutor? Ainda... Não, já devolvi o processo para o relator. Fica então na já próxima posso pauta. colocar e mandar novamente, né? Pode. Então tá bom. Perfeito. Obrigado, doutora doutora. Kalinka. Obrigado, doutor. Eu que agradeço pela compreensão. De Agility Networks Limitada foi devolvido pelo relator por esse probleminha de pauta aí da primeira sessão do ano. Agradeço a presença e desejo um bom dia. Igualmente, eu peço licença para me retirar. Próximo processo da pauta, pois não. Próximo processo da pauta é o do Perdizes Comercial Hortifruti Grangeiro Limitada, auto de infração 4129-608, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ítalo, com pedido de sustentação oral do Dr. Antônio Carlos de Moura Campos, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Antônio Carlos. E eu passo a palavra, então, para o Dr. Ítalo, para a leitura do relatório, e depois a gente parte para a sustentação oral. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Aqui, o registro inicialmente que foram liquidados integralmente o item 1.1 do auto de infração e parcialmente os itens 2 e 3 do auto de infração relativo a alguns produtos específicos. Então, tais pontos eles não se encontram em debate nesse colegiado. Em discussão apenas a porção remanescente dos itens 2 e 3 do auto de infração. Essas acusações dos itens 2 e 3 se relacionam à falta de pagamento do ICMS, sendo que a infração do item 2 relata a falta de pagamento do imposto, relata que a falta de pagamento do imposto decorre de produtos cujo imposto já teria sido recolhido anteriormente por substituição tributária, e a infração do item 3 relata que a falta do pagamento do imposto decorre de operações tributadas, tratadas como isento pelo contribuinte. Em ambas as acusações, a recorrente se defende no sentido que os produtos por si comercializados encontram-se ao abrigo da isenção veiculada pelo artigo 36 do anexo 1º. Esse basicamente é o fundamento de mérito e penso que é o suficiente como relatório, presidente. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do relatório. Passo então a palavra ao doutor Antônio Carlos de Moura Campos, para a sustentação oral. Bom dia a todos. É um prazer retornar novamente a esse tribunal, onde eu militei por quase 20 anos. E aqui estou eu defendendo um caso em que a discussão básica diz respeito à exegese da expressão estado natural na legislação relativa aos produtos hortifruti e granjeiro, condição necessária para a aplicação da isenção do ICMS. Eu pediria aos senhores juízes que abrissem o memorial, porque ali é uma apresentação em PowerPoint, eu acho que vai facilitar bastante a compreensão do que está sendo discutido. Então, por favor, queiram abrir o memorial. E agora, já na página 3 do memorial. O artigo 36 do anexo 1 diz que as operações com os seguintes produtos em estado natural, exceto quando destinados à industrialização. E depois nós temos o artigo 4º do regulamento do ICMS, que define, no inciso 3º, o que seria estado natural. Produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido no inciso 1º. E aí vem aquilo que eu quero insistir bastante nessa sustentação. Toda vez que se define o conceito de estado natural, em estado natural, a legislação estabelece uma série de possibilidades em que o imposto não seria devido. Então, o que se diz é, não perdendo essa condição, estado natural, o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem
acondicionamento rudimentar, ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento. Aqui eu já chamo a atenção para um ponto fundamental. O conceito de industrialização, de produto natural industrializado ou submetido a processo de industrialização, ele tem uma série de exceções. Então, é um conceito relativizado. Desde o início é relativizado. Em toda a evolução histórica da legislação, surgem aquelas exceções pelas quais que não descaracterizariam o estado natural do produto agrícola, hortifruti granjeiro. Depois, na página seguinte, página 4, está definido o conceito de industrialização. Verifiquem os senhores que se trata de um conceito muito aberto, muito aberto. Então, aí fala industrialização, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento ou a apresentação com a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para consumo. E aí vem uma série de alíneas que define melhor o que seria o conceito de industrialização. Eu gostaria de fazer uma primeira afirmação de que esse conceito de industrialização está no nosso regulamento do ICMS. Ele foi transplantado do artigo 4º do regulamento do IPI. Então, basicamente, é isso. É de IPI que se trata. Aí, o que fez o legislador? Tirou do artigo 4º do regulamento do IPI e colocou no artigo 4º, inciso 1º, do regulamento do ICMS. Transposição pura e simples. Eu entendo que, para o deslinde destes autos, é necessário refletir sobre o contexto em que esses dispositivos que definem industrialização, eles foram produzidos. Isso é muito importante, porque aí se trata de IPI, de produto industrializado. O legislador não estava pensando em produtos hortifrutigranjeiros quando fez isso. Tanto que o título do artigo 4º é da industrialização. Logicamente, se trata aqui de tipos abertos, por exemplo, que modifique o acabamento ou a apresentação do produto. Entendeu? Então, se houver alteração na apresentação do produto, já incidiria o IPI e, consequentemente, o ICMS, ainda que seja produto natural. Então, é preciso atentar para isso. A exegese tem que ver a legislação como um todo, e não apenas esse inciso 1º do artigo 4º do regulamento do ICMS. Passo agora à página 5, onde está a conclusão. Está em estado natural o produto tal como se encontra na natureza. E está como se encontra na natureza aquele que não tenha sido submetido a processo de industrialização. Esse é o cerne da discussão. Como eu disse, agora na página 6, o conceito de industrialização aplicado aos produtos hortifrutigranjeiros é emprestado da legislação do IPI, onde se faz uso de tipos abertos e genéricos, a partir dos quais é possível atribuir a qualidade de produto industrializado, a mera alteração da apresentação ou aparência dos vegetais, ou ao respectivo embalamento para fins de comercialização. Claro que o objetivo do legislador aqui é alargar ao máximo as hipóteses de incidência do IPI e, consequentemente, do ICMS. Mas, como eu disse, há exceções, e exceções muito fortes, que relativizam
o conceito de industrialização aplicado ao ICMS, a produtos hortifrutigranjeiros. Eu começo por citar, na evolução histórica da legislação e da jurisprudência, o convênio AE 1772, bem antigo, que se encontra em vigor, diga-se de passagem. E essas exceções que eu citei se referem a processamentos mínimos. Então, por exemplo, a batata é um produto natural, está em estado natural. Agora, eu lavo a batata para ela poder ser comercializada. Aí ela passa a se chamar batata lavada. Então, isso não descaracteriza o estado natural do produto. Continua sendo um produto natural, em estado natural, embora tenha sido submetido a um procedimento pequeno de higienização ou de lavagem. A página 7 é talvez a mais importante, porque ela mostra a evolução legislativa e jurisprudencial também desses procedimentos mínimos, né, que não caracterizam industrialização. Então, no convênio AE 1772, tem-se como exceção os procedimentos de lavagem, secagem, esterilização, descaroçamento, desfibrilamento, descascamento, que vai ser importante para nós, resfriamento, congelamento. Na coluna do meio estão as exceções que eu acabei de citar. Secagem natural, resfriamento, congelamento, acondicionamento, etc. E, finalmente, no convênio 21/2015, nós temos algumas hipóteses que se repetem, como lavagem, por exemplo, depois o descaroçoamento, o resfriamento, e uma série de procedimentos mínimos que foram acrescentados, como embalamento, ralagem, exceto o coco, corte, esse é importante para nós, picagem também é importante, torneamento e desfolhamento também é importante para nós. Então, quando o produto vegetal estiver sendo submetido a esses procedimentos aqui indicados, ele continua estando em estado natural, para efeito da legislação e para efeito do aproveitamento da isenção. Eles continuam isentos, não embora submetidos a esses processos. Agora vamos a algumas fotos. Aqui, a foto do que é o produto mais comercializado pelo contribuinte, por isso que ela é importante. Aqui, vejo também na página 9, o mesmo produto. Simplesmente é um produto que foi tirado da terra e lavado. Então, ele não perde a condição de produto em estado natural. Mas o que a fiscal diz é o contrário, a autora do feito. Ela certamente pressupõe que a lavagem é um procedimento industrial. Então, o produto não faria jus ao aproveitamento da isenção, que para nós é um absurdo, né? Imagine os senhores, perante inclusive a legislação de todos os outros estados, o estado de São Paulo declarar que a batata, que é tão essencial ao enfrentamento da fome, né? E hoje a gente está discutindo muito isso, né, politicamente. Não, esse produto é tributado e aí os contribuintes teriam que pegar os últimos 5 anos e tributar. Então, é realmente uma falta de razoabilidade total. E a razoabilidade precisa estar na cabeça do fiscal que vai lavrar o auto da infração. O princípio da razoabilidade. Tão esquecido, como nesse caso aqui. Aí, outras fotos, na página 10. Cenoura sendo picada e vendida em uma embalagem bem rudimentar,
nas dependências do estabelecimento do contribuinte. Aqui, legumes sendo cortados, lembre-se lá do corte, né? E aí eles são juntados, né, em uma embalagem igualmente rústica, para que funcione como ingredientes de uma sopa. Então, no contribuinte chama isso de sopão. Mas ele não está vendendo sopa, ele está vendendo os ingredientes da sopa em estado natural, portanto, isentos. Página 12. Aqui temos a mandioquinha, também descascada, cortada em pequenos pedaços. E na página 13, nós temos verduras e legumes crus picados, né? Então, eles chamam isso de arroz de chefe, do chefe, seleta de legumes, mas é isso que vocês, basicamente, estão vendo aí. Não houve acréscimo de nenhum produto. Simplesmente é o produto em estado natural, mas numa forma diferente. Aqui temos os tomatinhos também, que estão lá no item 2, do auto de infração. São tomatinhos numa embalagem também bastante rudimentar, e embaixo couve, manteiga lavada e picada. Essas fotos fui eu que fiz, e eu fiquei lá uma manhã inteira no estabelecimento para ver como funciona. Eu acho que para a gente pensar a legislação, a gente primeiro precisa ver o que ocorre na realidade dos fatos. É preciso ter uma experiência empírica para visualizar, entender, compreender aquilo que acontece no mundo, para depois ver esses produtos na legislação. Mas a autora do feito, ela vê o produto como está nas palavras, nos textos normativos, e não na realidade. E a realidade é mostrada agora, através dessas fotos. Aqui eu tenho coco picado e depois embalados a vácuo. Aqui eu tenho melancia. Vejam, senhores, uma melancia inteira é isenta. Agora, eu fatio a melancia e vendo o pedaço, não é mais isento, é industrializado. Então, é um absurdo. Aqui tem o coco, né, sendo cortado. Lembre-se, o corte é um processamento mínimo que não descaracteriza o estado natural dos produtos. E embaixo eu tenho o coco, né, que teve a cabeça cortada, sendo despejado num recipiente e depois naquelas garrafinhas plásticas, que também são bastante rudimentares. Aqui eu tenho também tomates, os mesmos que apareceram anteriormente, só que aqui eles têm uma marca comercial em cima, né? Não me consta que marca comercial atrai a incidência do ICMS. É bom que se diga. Mas o que está dentro da embalagem é o produto natural, é o tomatinho. Alface tipo baby também, o mesmo raciocínio. E agora, na página 20, são os itens que foram considerados como isentos pelo contribuinte, e nós endossamos esse contribuinte. Nós, a equipe da defesa, né? Integrantes da equipe da defesa. Então, eu tenho tudo aqui: batata lavada, frutas e legumes, mix de frutas, etc., etc. Alfaces, tomatinhos. E aqui vem uma parte muito importante, no item 21, na página 21. Nós, digamos assim, nos portamos perante o contribuinte como ex-funcionários fazendários. Nós tivemos, inclusive, funções de gerenciamento, né, fiscal na administração tributária. Então, é como se o contribuinte nos tivesse procurado e falasse: ó, isso aqui é tributado ou é isento? Então, vamos lá. No item 2 do auto, figura o bacalhau. Só que o contribuinte achou que cometeu um engano, achando que o imposto já tinha sido recolhido pelo seu fornecedor, e não estava. Então, estava errado. Então, nós falamos para o contribuinte: isso aqui você tem que pagar. Você não tem razão e não vai ganhar em nenhuma instância administrativa ou judicial. Então, o bacalhau está aqui.
O item 3. Também nós consideramos que esses itens são tributários. Batata em conserva, cebolinha em conserva. Porque o produto não está mais em estado natural. Ele recebeu um líquido lá, absorveu o líquido e ficou caracterizado, então, como um produto em conserva. Aí vem uma série de sucos. Nós consideramos que os sucos são tributados. Então, nesse ponto, a auto de infração está certo. Porque o suco implica num esmagamento, numa maceração da fruta para se obter o suco. Então, não se pode dizer que é produto em estado natural. Sushi também, nós consideramos que é tributado. Aí, na página 22, tem o que exigiu um esforço brutal, um esforço hercúleo por parte da defesa. A fiscal, ela não separou os produtos, ela colocou tudo, né? Tudo junto, não separou. Aqui é a cebolinha, aqui é alface, não. Ela misturou tudo. Então, nesse meio tempo, nesse conjunto de produtos, eu tenho uns que nós da defesa entendemos que são tributados e outros que nós entendemos que não são tributados, são, portanto, isentos. Então, tivemos que separar o joio do trigo. Isso exigiu um esforço enorme, mas, no fim, nós apresentamos à Secretaria da Fazenda, ao posto fiscal, e a própria autora do feito se pronunciou no sentido de que o valor que foi calculado é exatamente igual ao calculado pela autuada, no que diz respeito a esses produtos. Volto a repetir. Então, ficou resolvido e o contribuinte pagou. Pagou, na época, 130.714, relativo a esses produtos. Então, agora eu tenho as sobras, né? Todos os produtos, que não esses, alface, bacalhau, tomate, etc., todos os produtos que são, no nosso entender, alcançados pela isenção. Portanto, são produtos em estado natural, ainda que submetidos a determinados processamentos. Então, uma melancia inteira, ninguém tem dúvida, é isento. Agora, eu corto a melancia em 2 pedaços, não é mais isento. Agora, houve uma espécie de industrialização. Então, é com isso que nós não concordamos, divergindo do trabalho da digna autora do feito. Na página 23, nós fazemos algumas considerações doutrinárias, né? A exegese feita pela fiscalização é literalista e formalista, atenta exclusivamente à expressão escrita dos atos normativos. E eu não diria que se faz uma interpretação literal. A interpretação que se faz no auto poderia ser chamada de literalista, porque a interpretação literal não exclui o princípio da finalidade. Não exclui. Ela não leva em conta a finalidade pela qual foi concedido o benefício da isenção aos produtos hortifrutícolas granjeiros e ultrapassa em muitos limites da razoabilidade. Não tem sentido dizer que a batata é tributada só porque foi lavada. Quer dizer, se ela fosse suja, aí sim, ela não seria tributada. Isso é um absurdo. Então, é uma questão de bom senso. E o princípio da razoabilidade, ele tem que fazer parte da exegese, assim como o princípio da finalidade, que é o produto destinado à alimentação humana, né, tem essa finalidade. E o princípio da realidade, é de enxergar os produtos como eles são, não o produto descrito na norma, produto normatizado, não. O produto como ele é antes de ser considerado pelo intérprete. Aqui tem os 3 princípios, na página 24, que são princípios essenciais à exegese tributária. Princípio da finalidade, razoabilidade e da realidade. A interpretação literal difere da interpretação literalista, na medida em que a literal, não exclui os demais princípios exegéticos.
especialmente a finalidade, que é proporcionar alimentação ao ser humano. Na página 25, eu faço referência ao progressivo alargamento das hipóteses de processamentos mínimos, tidos como não descaracterizadores da condição de estado natural dos produtos agrícolas. Esse alargamento se deu na legislação e se deu na jurisprudência administrativa e judicial. Então, vejam que não se pode aqui ser literalista. É preciso, já que a própria legislação, ela introduziu comedimentos, né? Uma exceção nessa evolução legislativa foi a decisão normativa CART 16/2009. Ela tinha como motivação principal qualificar o processo de branqueamento como descaracterizador do estado natural dos produtos vegetais. É que a fazenda vinha experimentando derrotas sucessivas no Tribunal de Justiça. Então, essa portaria veio dizer, embora não muito claramente, que poder-se-ia caracterizar, o verbo é usado no futuro do pretérito, ela não é assim também tão incisiva, a redação do artigo 1º dessa portaria, mas, enfim, foi a portaria que eu qualifico de anti-branqueamento. O que é branqueamento? É você pega os produtos, submete-os a um calor intenso, por exemplo, vapor d'água, o fogo, e, na sequência, você congela, rapidamente você congela. Então, isso se chama branqueamento. E existe muito produto branqueado, digamos, nas importações. Então, foi no campo das importações que se travou essa polêmica e o Tribunal de Justiça, por esmagadora maioria, disse que o branqueamento não descaracteriza o estado natural dos produtos. Mas a portaria está aí. Foi uma exceção, a meu ver. Cito aqui na página 26 um trecho de um voto muito interessante no TIT, do Dr. José Antônio Catar, onde ele acha, aliás, eu deveria ter dito, o contribuinte, no caso, não faz branqueamento, então não se aplica à discussão. Mas essa decisão do TIT mostrou que os procedimentos de melhoramento que não alteram substancialmente a natureza do produto, eles não descaracterizam o estado natural dos mesmos. Também cito um voto na página 27 do Dr. Zulli, onde ele fala que a carne moída em formato de hambúrguer é a mesma carne que goza do benefício da isenção. Apenas a forma de apresentação é diferente. Bom, com isso eu concluo a minha apresentação, lembrando aos ilustres juízes que essa será uma decisão extremamente importante, porque não há uma anterior tão minuciosa, né, a ponto de enumerar um a um os produtos que estariam em estado natural e aqueles outros que não estariam, e todos sendo vendidos pelo mesmo estabelecimento. Por isso que é importante. Então, a decisão dos senhores vai firmar um paradigma, que certamente servirá de referência a outros eventuais procedimentos. E, com isso, eu agradeço a atenção de todos e encerro a minha participação. Obrigado, doutor Moura, pela sustentação oral, pelos memoriais aqui bem didáticos. E volto a palavra, então, ao relator, doutor Ítalo. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Moura, pela sustentação. E vou direto à leitura do voto. Repito que ambas as acusações defende-se a recorrer no sentido que os produtos por si comercializados, eles se encontram ao abrigo da isenção veiculada pelo artigo 36 do anexo 1 do regulamento. Antes, porém,
A recorrente discorre sobre a decisão ACO, queixando-se sobre atraso na disponibilização da decisão e excesso de transcrições textuais sem conteúdo decisório autônomo, concluindo que as principais teses sustentadas pelo contribuinte não foram devidamente enfrentadas pelo julgador ACO. Digo sem razão a recorrente, a decisão recorrida, concorde-se ou não, encontra-se suficientemente motivada, expondo com clareza o livre convencimento motivado do julgador ACO, que Frise se preocupou em sanear o feito, promovendo quantas diligências fossem necessárias, relatou demoradamente o caso em comento e fundamentou razoavelmente seu entendimento. Vê-se, aliás, que a recorrente não pleiteia no pedido a nulidade da decisão ora guerreada, evidenciando que, apesar de descontente com o resultado processual, reconhece que não existe vício de fundamentação na decisão ACO. Indo ao mérito, ante a ausência de argumentos preliminares ou antecedentes ao cerne meritório, defende a recorrente que todos os produtos remanescentes objeto da autuação são albergados pelo artigo 36 do anexo 1, que são produtos hortifrutigranjeiros em estado natural, ou seja, isentos. Aliás, quanto ao item 2, esclarece a recorrente que tal acusação engloba produtos referidos no cupom fiscal com indicação de código de substituição tributária e que, conforme consoante explicitado na defesa, tratou-se de mero engano do contribuinte, até porque produtos como alface e água de coco, extraídos diretamente da fruta, não se acham subsumidos ao referido regime. Em suma, independentemente da premissa fiscal, o recurso manejado pela recorrente concentra-se no fato de que os produtos objeto da autuação são, em sua totalidade, isentos da tributação estadual. Cito o artigo 36 do anexo 1 em seu parágrafo 4º, dispondo que nas operações com os produtos relacionados nos incisos tais, aplica-se a isenção ainda que tenham sido ralados, exceto coco seco, cortados, picados, fatiados, torneados, cascados, esfolhados, lavados, higienizados, embalados ou resfriados, desde que não cozidos e não haja adição de qualquer outros produtos. Aqui a redação deu pelo Decreto 64684 de 2019, ainda discorre sobre os conceitos atinentes de produto em estado natural e produto industrializado. Acerca da embalagem, frisa a recorrente que, embora apareça já relativizado na linha D do mencionado inciso o embalamento dos produtos agrícolas, foi e continua a ser tomado como razão suficiente a fundamentar uma profusão infindável de autuações fiscais, inclusive aqui na hipótese, sob o argumento que teriam provocado alterações em seu estado natural. Em contrarrazões, a representação fiscal dispõe apenas que a colocação de embalagens personalizadas caracteriza industrialização e, nessa situação, os produtos não são isentos de ICMS e que, quanto à alegação relativa à batata, verifica que a própria defesa confirmou que o contribuinte também comercializa batatas lavadas, descascadas e embaladas. Logicamente, batatas, nesse sentido, passam por processo ou procedimentos antes da comercialização, fecho aspas. Feitos esses necessários introitos, decido. Não se ignore que a decisão normativa CAT 16 de 2009 entende que produtos hortifrutigranjeiros relacionados no anexo 36, no artigo 36 do anexo 1, podem ser indubitavelmente comercializados como se encontram na natureza, de modo que a sua comercialização independe de serem eles submetidos aos processos executados nos produtos comercializados pelo contribuinte interessado, concluindo essa decisão normativa que, no conceito de produtos em estado natural, definitivamente não se enquadram produtos congelados comercializados pelo contribuinte, de modo que a isenção prevista no referido artigo não se aplica às operações com tais produtos. Essa decisão normativa CAT é norma de caráter secundário complementar nos termos do artigo 101 do CTN. Entretanto, ouso divergir quanto à interpretação conferida por essa decisão normativa CAT 16 de 2009, no sentido de que, abre aspas, produtos hortifrutigranjeiros relacionados podem ser indubitavelmente comercializados tal como se encontram na natureza e normalmente o são, de modo que sua comercialização independe de serem eles submetidos aos produtos executados nos produtos comercializados pelo contribuinte interessado, fecho aspas. Digo, ora, frutas, verduras e legumes podem sim ser comercializados em seu estado mais puramente natural, mas o que torna o menos natural é retirar-lhe partes não comestíveis, como cascas, ou mesmo cortar-lhe, picar-lhe ou fatiar-lhe. Os produtos ora em julgamento
passam essencialmente por processo de beneficiamento, que é o processo tido como industrial, que, abre aspas, importa em modificação, aperfeiçoamento ou qualquer forma, alteração ou funcionamento da utilização do acabamento ou da aparência do produto, artigo 4º 1b do regulamento. Por sua vez, o inciso 3 do artigo 4º dispõe que se define em estado natural o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha submetido a nenhum processo de industrialização, não perdendo essa condição, apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar, ou que para ser comercializado dependa necessariamente de beneficiamento. Daí a importância do excerto normativo trazido pelo artigo 36, parágrafo 4º do anexo 1. Nesse sentido, anote que, embora o convênio ICMS 21/2015 tenha, desde 5 de 2015, que foi a ratificação nacional no Diário Oficial, acrescido parágrafos ao convênio ICMS 44/75, principalmente autorizando os estados a isentar do ICMS as saídas com produtos relacionados no inciso 1, ainda que ralados, cortados, picados e outras coisas. Os parágrafos 4º e 5º do artigo 36 do anexo 1, com idêntica redação do convênio, foram acrescidos à legislação estadual apenas pelo Decreto 64.684 de 2019. No caso em concreto, as operações autuadas deram entre 2015 e 2016, momento em que não vigorava o acréscimo normativo. Entretanto, o que se apresenta como aparente alargamento da regra isentiva, em verdade traduz a incessante busca do legislador em conferir maior segurança jurídica àqueles que se beneficiam da isenção do artigo 36 do anexo 1, descrevendo pormenorizadamente os processos que poderão, a meu sentir sempre puderam, ser realizados nas flores, frutas, legumes e verduras em legítimo beneficiamento, que não lhe retira a condição de produto em estado natural, necessário ou relevante à comercialização desses produtos. Por exemplo, a batata, em seu estado natural mais originário, apresenta-se enraizada e extremamente suja de terra. Sua comercialização necessariamente depende de beneficiamento, traduzido em aperfeiçoamento que altera a aparência do produto. Assim, afirmar, conforme pressupõe a decisão normativa CAT 16 de 2009, que produtos hortifrutigranjeiros são indubitavelmente comercializados como se encontram na natureza, fecho aspas, é no mínimo equivocado ou descolado da realidade. Frutas, verduras, legumes ou tubérculos encontrados em feiras livres e nos mercados, ainda que comercializados em sua inteireza, ou seja, não descascados ou fatiados, já passaram, sim, por processos de beneficiamento, ainda que longe dos olhos daqueles que, ao final da cadeia, consomem tais produtos. Se entre a horta ou o pomar, certamente há aperfeiçoamento de produtos in natura, beneficiamento, portanto, com extração de raízes, cortes de talos, desfolhamento, higienização e lavagem, o que altera no estado natural das frutas e verduras que as mesmas também sejam descascadas ou cortadas, por exemplo. Assim, embora a decisão normativa CAT 16 de 2009 conclua que frutas, verduras e legumes cortados e descascados se caracterizariam como produtos resultantes de industrialização por beneficiamento e, portanto, tributáveis, penso que tal interpretação, equivocada, frises, é superada pela disposição do parágrafo 4º do artigo 36 do anexo 1, que, por ser interpretativo e sem contrariar o artigo 4º 1b, combinado com o artigo 4º 3 do regulamento, tendo em vista que beneficiamento é sim necessário, mesmo aos produtos hortifrutigranjeiros em estado natural, aplica-se também aos objetos autuados nesse lançamento de ofício. Anote que não se trata de negar vigência àquilo que se estabeleceu a norma aposta, mas de interpretá-la ou reinterpretá-la à luz de toda a legislação vigente, não se revelando qualquer ofensa ao artigo 111 do CTN. Se, por um lado, produtos em estado natural, ainda que cortados, fatiados ou submetidos a outras intervenções humanas ou mecânicas, não perde a condição in natura, correto é que a decisão normativa K16, quanto à ressalva conferida às embalagens utilizadas nos produtos, quando se prestam unicamente ao transporte e acondicionamento rudimentar, quando não se prestam unicamente a esse transporte e acondicionamento rudimentar, posto que agregam-lhe valor, seja pela posição da marca comercial, seja pela praticidade que confere aos produtos.
Ainda, entendo que há inequívoca agregação de valor a produtos compostos, misturas, em apresentação de mercado que não só aperfeiçoa o produto, mas cria um novo produto, desvirtuando a finalidade da norma isentiva. Assim, feitas tais ponderações que são necessárias para que eu introduza a decisão em si, destaco que no item 2 restaram em julgamento apenas 2 produtos, alface Babyliss e água de coco, ambas reproduzidas em fotografia nos memoriais lidos aí, apresentados pelo Dr. Antônio. Quanto à água de coco, vê-se que sua comercialização no mais legítimo estado natural, visto que não há acréscimo de nenhum outro ingrediente, conforme folhas 12, depende de necessário beneficiamento para ser comercializada, corte ou perfuração da fruta fresca para extração da água, conforme fotografia de preparo, as folhas 50.729. Sem que se rompa com o conceito de alimento in natura e acomodado em embalagem claramente rudimentar, uma garrafa plástica sem a posição de qualquer marca, apenas com a posição de informações obrigatórias, validade, valores nutricionais, composição e afins, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor e as normativas da Anvisa. Preservado, pois, seu estado natural apenas com beneficiamento estritamente necessário à comercialização da forma proposta, a água já extraída da fruta, inserindo embalagem meramente voltada ao transporte e facilitação do consumo, entendo que a água de coco, na forma como comercializada, é isenta, devendo ser excluída da autuação fiscal em suas descrições, seja de 500 ml ou de 1 litro. Quanto ao alface Babyliss, embora natural em sua composição, as fotografias vão mostrar isso, é acomodada em embalagem que, por sua etiquetagem, agrega imenso valor comercial. Nesse sentido, conforme a fotografia de folhas 15, vincular o produto a personagem, no caso ali é a personagem da Turma da Mônica, ou ainda que não fosse, mas vincular a qualquer marca identificadora do produto, atraindo consequentemente a atenção do consumidor médio, que além da qualidade do produto, convence-se também e principalmente pelos signos identificativos a ele vinculado, acaba por distanciar o produto da regra isentiva que permite que ele seja embalado, mas tal embalagem deverá ser apenas a necessária para transporte ou acondicionamento rudimentar, apresentando, quando muito, suas informações essenciais, validade, informações nutricionais, por exemplo, mas sem a posição de marca, muito menos uma marca com fortíssimo apelo comercial, mantida tal acusação no ponto. Se tal posição de marca não fosse relevante, não haveria o porquê eu buscar essa identidade visual, né? No item 3 do auto de infração, os mesmos 2 produtos se repetem, e digo que resta excluída a água de coco e mantido o alface, conforme já fundamentado. Aliás, quanto aos produtos do item 3, ficam desde já mantido todo e qualquer produto cuja descrição indica a posição de marca comercial, e aqui eu cito explicitamente: alface Babyliss Mix do Horácio, alface Babyliss Top Gourmet, que é a marca, tomate grape Malman, que é a marca, tomate grape Cano, que é a marca, extraindo-se do relatório circunstancial de folhas 15 que tais produtos perdem isenção ante a utilização de embalagem com a posição de marca, agregando-lhe considerável valor comercial. Ainda no item 3, ficam mantidos os itens que aqui eu descrevo, por exemplo, mix frutas, salpicão, seleta de legumes, legumes para yakisoba, enfim. Pois, ainda que isoladamente, as frutas, legumes ou verduras, mesmo que picados, desfolhados ou fatiados, preservam sua qualidade de produto in natura. A criação de produto novo, por exemplo, mix, seleta, salada ou qualquer nome que indique a mistura de 2 ou mais produtos, acaba por desvirtuar os limites da regra isentiva, que nada diz normativamente sobre a possibilidade de se compor um produto novo, ainda que composto único e exclusivamente de produtos em estado natural alcançados originalmente pela regra isentiva. A criação de produtos compostos, sugerindo-se sua destinação, por exemplo, preparo de sopa ou do yakisoba, ou facilitando desproporcionalmente seu consumo, saladas prontas de frutas ou legumes, indubitavelmente agrega-lhe imenso valor comercial, com desproporcional reflexo inclusive no preço, distanciando-se da razão de ser da regra de isenção, que é o incentivo fiscal para a aquisição barateada e consumo acessível de tais alimentos. A linha, admite-se, é tênue entre ser produto isento quando isolado e não mais sê-lo quando simplesmente misturado.
Porém, a interpretação literal ordenada em razão do dispositivo legal, artigo 111.2 do CTN, impede-se que extensivamente acresça-se o vocábulo misturados ou expressão misturados entre si na disposição normativa trazida pelo artigo 36, parágrafo 4º do anexo 1. Assim, eu mantenho a autuação fiscal nessa porção em produtos aqui que cito. Já quanto aos produtos a servir descritos, ainda que cortados, destacados, descascados, ralados, lavados ou qualquer outro processo humano que beneficie o produto, sem que tal beneficiamento altere a condição in natura, e aparentemente comercializados em embalagem simples, sem marca, apenas para transporte e acondicionamento rudimentar, e as fotografias estão lá nos memoriais, entendo que se enquadra na regra isentiva e deverão, consequentemente, ser excluídos da autuação fiscal, a saber, e aqui eu descrevo todos os outros produtos, quando da publicação do voto será possível identificar, mas realmente são muitos aqui que listo, e concluo dizendo que deverão ser excluídos tanto do item 2, quando houver, quanto do item 3, esses produtos que listo. Quanto ao argumento de indevida aplicação da multa sobre valor atualizado, cito a súmula 13. Quanto ao argumento de ilegalidade dos juros superiores à Selic, aplico a súmula 10 em sua nova redação, de modo que eu estou conhecendo o recurso ordinário e dando-lhe parcial provimento para excluir da autuação fiscal os produtos que eu destaquei inicialmente, e quanto à porção remanescente, reduzir os juros à Selic. É assim que eu votei, presidente, o voto já está registrado. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto. Eu abro a palavra, então, aos demais integrantes da Câmara para debates. Doutor Paulo, é o seguinte, o que eu depreendi do voto do doutor Ítalo, nem todos os valores em relação ao entendimento dele, né, desses legumes e tal, estão separados, né? Então, não seria necessário talvez um recálculo depois, diante dessa decisão. Ou então a gente tem uma ideia, eu não sei, uma sugestão de converter esse voto em diligência, porque eu, sinceramente, é um assunto, como disse o doutor Moura, é um assunto delicado. Eu já enfrentei esse assunto quando a gente, no AIN 4.142.745, em que havia congelamento, né? E é exatamente o mesmo assunto, né? E aí eu tive um posicionamento realmente divergente. E o meu pensamento básico é o seguinte: a gente pergunta para a gente tem que fazer um enfrentamento legal, mas a gente pergunta para uma cozinheira: você prefere o que é uma batata in natura e o que é uma batata já, por exemplo, congelada e embalada, né? Com certeza ela vai preferir a batata já congelada e embalada, é outro produto, né? Então a gente tem as considerações, isenção, ele tem, como se diz, a interpretação literal. Concordo com os argumentos do relator, rendo homenagens ao voto, mas já vou adiantando que não tenho segurança, primeiro, quanto a valores, e segundo, quanto a própria lógica, porque, para mim, o produto não é diverso e entendo o que a representação fiscal já adiantou nos autos. Doutor João Marcelo, eu não entendi a relação do... Aqui nós estamos discutindo direito, independe dos valores. Os valores, caso esse voto do doutor Ítalo seja mantido ao final do processo administrativo, porque ainda tem a Câmara Superior, eles vão ser recalculados. Isso aí não cabe a gente fazer e eu acho que não interfere em nada o julgamento. Aqui é discussão puramente de direito. Bom, então, e não sendo cabido os valores, a gente está falando de direito. Nós temos aí a posição da representação e temos a posição que já foi colocada pelo doutor Antônio Carlos e a decisão do doutor Ítalo, né? Eu, assim, não consigo fazer um voto de preferência agora, tá? Mas, assim, eu já digo, eu fiz um auto em que a gente teve a questão de ter exatamente a mesma situação e a gente, de repente, ter que... inclusive, esse seu auto está em vista comigo. Ele ainda está, né? Está em vista comigo. Esse caso aqui, se eu não me engano, não tem congelamento, tá? Esse era o X da questão naquele caso, né? Congelamento. Enfim, mas fica à vontade. Se o senhor quiser pedir vista, eu acho que esse é um caso complexo que a gente... Então, como a vista virou exceção aqui no nosso tribunal, mas eu acho que esse é um caso que pode ser enquadrado na exceção aí pela complexidade. Eu digo o seguinte, assim, eu acho assim, a gente está fazendo uma decisão de paradigma, como disse o doutor Antônio Carlos, não tem a menor dúvida sobre isso.
A gente está se debruçando em questões, a gente tem uma portaria restritiva, né? A gente tem a questão da industrialização, o que a gente entende por industrialização não, a gente tem o voto do Dr. Maluf, que já foi em um sentido, entendeu? Então, eu, sinceramente, eu achei realmente as considerações do Dr. Ítalo perfeitas, né? Não vou dizer que não são, mas eu não me sinto, vou ser muito sincero, eu não me sinto confortável de fazer um voto de preferência agora, que vai ser um voto difícil de fazer, dado a situação, e eu acredito que, para mim, o produto não é o mesmo, entendeu? Então, assim, eu gostaria de pedir vistas para eu poder melhor analisar essa situação e poder dar um voto definitivo nesse assunto, pelo menos fechando meu entendimento, inclusive em relação àquele primeiro também. Pois não, pode fazer o pedido, por favor, doutor João Marcelo. Esse assunto, na verdade, não é novo no tribunal. A gente tem, em todos os casos, já julgamos muito, tanto de corte, embalagem com marca comercial. Isso é bem comum, aliás, em nosso tribunal. Talvez o que tem de diferente nesse caso é a quantidade de produtos e a descrição bem individualizada de cada produto. Então, tem a alface Babyliss, a alface não sei o que lá, enfim. Isso é a diferença desse caso, mas todas as outras discussões são bem comuns aqui no tribunal. Mas então, por favor, pode solicitar vistas, doutor João Marcelo. Mas eu queria então, aproveitar, se possível, doutor Vinícius, doutor Paulo, para saber interpretar o que ele realmente é um caso que eu estou perdido. Então, assim, eu gostaria que acha o doutor Vinícius, por favor. Bom dia, obrigado pela referência. Eu, na minha condição de suplente, eu tento não adentrar muito em algumas discussões de direito, até porque para mim fica mais complicado pedir vista ou fazer um voto de preferência, né? Mas, na minha opinião, e eu atuei na externa, na FDT por 12 anos, se o trabalho feito no produto in natura facilita de alguma forma o uso pelo consumidor final, eu acho que tem um processo industrial, sim. Ele já não pode mais ser considerado natural. Se eu tiro a casca do produto, ele já não é mais o mesmo produto natural. A batata tirada da terra foi lavada, ok, tá. Mas ainda é a mesma coisa que estava ali na terra. Foi só lavada. Esse aí, para mim, é natural. Agora, se eu trouxe ele para a bancada, cortei, fatiei e facilitei o seu uso como consumidor final, para mim, é uma industrialização. Então, para mim, já não estaria mais sujeito à isenção. Mas eu precisaria me debruçar um pouco mais sobre isso, com um pouco mais de calma, tá? Mas, a priori, eu acho que até porque, como contei no código, a gente tem que fazer uma interpretação um pouquinho mais restrita em caso de isenção, mais literal, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente também não pode alargar muito a incidência dessa isenção. Mas eu preciso realmente me debruçar melhor sobre o assunto. Perfeito. Como a gente mencionou, o caso do Dr. Vinícius, por ser substituto, o ideal é não pedir vista. Então, Dr. João Marcelo, o que o senhor decide fazer? Então, eu antes também de fazer o pedido de vista, realmente, eu queria saber, como disse o próprio presidente, né? Já é uma questão que já tem sido combatida aí no tribunal, talvez a única exceção tenha sido realmente nessa questão das descrições. Queria saber se a Aline tem alguma coisa aí para acrescentar. Na verdade, doutor João Marcelo, a Câmara Superior, em relação, além do que colocou, né, o doutor Ítalo, porque ele fez uma avaliação bem detalhada e minuciosa, né, que dificilmente a gente vê uma análise tão detalhada. Mas em relação aos legumes que são descascados e picados, tem sido considerado que são aperfeiçoados para consumo em relação a fatos geradores anteriores à alteração da legislação de 2019, que ocorreu em 2019, né? Considera que são aperfeiçoados para consumo, então agregam algum valor adicional. Então, agora em novembro, teve uma decisão da Câmara Superior, né, que é a 4.117.142, com voto de relatoria da doutora Maria Augusta,
Tem também voto do Dr. Valério, que é o 4095974 na Câmara Superior, também nesse sentido, mas esse último agora de novembro, o Dr. Paulo participou do julgamento, não sei se ele lembra, e é bem controvertida a matéria, porque praticamente empatado na Câmara Superior, depende realmente da composição que esteja no dia. Então, não é um entendimento também 100% realmente controvertido, mas tem caminhado nesse sentido. Então, geralmente, a gente recorre e utiliza esses paradigmas. Então, Dr. Paulo, peço desculpas ao Dr. Antônio Carlos, peço desculpa a todos da sessão, mas eu gostaria de me debruçar um pouquinho mais nesse tema. Me comprometo a devolver o mais rápido possível. Muito provavelmente, doutor Antônio Carlos, doutor Ítalo, para a próxima sessão mesmo, tá? Porque eu acho que eu queria ver esses votos que a doutora Aline se manifestou, ver como que está essa relação, e aí, para mim, fica só para eu poder registrar aqui realmente o meu ponto de vista, tá? Perfeito, doutor João Marcelo. Então, estamos no aguardo aqui da solicitação de vista. Vistas concedida para o doutor João Marcelo, com o compromisso de retorno o mais rápido possível, e com isso nós encerramos o julgamento do caso Perdizes Comercial Hortifruti Grangeiro Limitada. Agradeço a presença do Dr. Moura, desejo um bom dia e até logo. Até logo. Próximo processo da pauta é o do autuado PTLS, Serviço de Tecnologia e Assessoria Técnica Limitada, auto de infração 4137814, recurso misto de minha relatoria, com pedido de sustentação oral pela doutora Larissa Josviak Dávila, que já se encontra aqui presente. Bom dia, doutora Larissa. Bom dia. Eu vou fazer aqui uma breve leitura das acusações e a gente parte para a sustentação oral, tá? Como a certificação nos autos, que os itens 2, 3, 5 e 6 foram pagos, eu vou fazer a leitura apenas dos itens que ainda se encontram em discussão, que é o item 1.1, que deixou de pagar ICMS no montante de 481 mil e tantos reais no período de setembro de 2017, por escritoração de nota fiscal eletrônica de saída número 7987, relacionada ao demonstrativo 1 juntado, referente à operação tributada como não tributada, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados, cópia da escrituração fiscal do mês de setembro de 2017, demonstrativo 1 e da nota fiscal referida. Esse item foi derrubado na primeira instância administrativa, e o parecer em recurso de ofício da douta representação fiscal opina pela manutenção desse cancelamento. O outro item que resta em discussão é o 2.4, que é o deixou de emitir em 21/7/2017, nota fiscal da tradição simbólica de mercadoria, cuja propriedade foi transmitida sem que ela tenha transitado pelo estabelecimento transmitente e cuja entrega da mercadoria foi feita na filial da adquirente transmitente, vide local de entrega na NFE e informações complementares. Filial cujos dados são PTLS em Barueri, no valor total de 117 e tantos mil reais, conforme se comprova pelas informações da nota fiscal de venda à ordem, de número 8505, constante demonstrativo 4, juntada a cópia impressa da NFE de compra 8505, emitida pela Cisco. Então, esses são os itens aí que se encontram em discussão. Eu abro a palavra para a doutora Larissa para a sustentação oral. Muito obrigada. Bem, bom dia. Cumprimento todos os presentes e gostaria de fazer uma sustentação oral bem breve, focada justamente nesse item 2.4. Bem, como trazido no relatório, esse item 2.4, ele versa sobre a cobrança de ICMS e multa pela não emissão de nota fiscal de tradução simbólica entre os estabelecimentos da recorrente nesse estado. Então, na época, quando a fiscalização olhou para essa situação específica que ocorreu em julho de 2017, o entendimento foi o de que deveria ter havido emissão de uma nota fiscal simbólica, por isso que se cobrou a multa e o ICMS correspondente. Ocorre que quando a recorrente teve a oportunidade de se manifestar nos autos, tanto em impugnação quanto em recurso, foi trazido à tona uma sistemática de
uma sistemática de emissão e registro de nota específica do artigo 125, parágrafo 4º, que autoriza que uma mercadoria emitida em nome de um contribuinte seja entregue em outro estabelecimento também do mesmo contribuinte, desde que localizado no território paulista. E foi exatamente essa situação que ocorreu. A recorrente teve contra si emitida uma nota fiscal pelo seu fornecedor Cisco e pediu que fosse entregue na sua filial, e essa situação está consignada nas informações complementares do documento fiscal. Então, na época, a fiscalização tinha como verificar exatamente essa situação que está corretamente registrada no documento fiscal. Contudo, por um equívoco, a fiscalização entendeu que seria o caso de emissão de tradição simbólica, e não há previsão na legislação, no regulamento, para emissão de nota fiscal de tradição simbólica nessa situação. Então, é justamente esse o ponto que foi bastante explorado na impugnação e no recurso. Ocorre que o julgador de piso, ao analisar essa situação, ele reconhece que o artigo 125 se aplicaria à situação. Contudo, decide manter o item pelo argumento de que não teria sido comprovado o registro desse documento exclusivamente no estabelecimento de ingresso físico da mercadoria. Ocorre que não há, nos autos, uma penalização por ausência de escrituração de documento fiscal. Essa, sim, seria uma penalidade devida, caso tivesse sido verificada pelo agente autuador na época. Então, o que se pretende aqui nesse caso é manter o item 2.4 sob o argumento de não comprovação de escrituração de documento, quando essa não é a discussão do auto de infração. O que se pretende discutir aqui é se houve realmente um equívoco por parte da recorrente em ter deixado de emitir nota fiscal de tradição simbólica e recolher ICMS. E esse assunto realmente foi superado na própria decisão de piso. Não é a situação que foi verificada nos autos, logo, não há lançamento para a conduta que se pretende imputar para a recorrente. A própria fiscalização, a própria Fazenda, nas suas contrasões ao recurso, ela não enfrenta especificamente esse argumento. Ela se atém ao argumento subsidiário trazido pela recorrente de que se aplicaria, inclusive, a súmula 66 do STJ. Contudo, esse argumento subsidiário, ciente já do posicionamento desse tribunal sobre o tema, de fato que o que importa analisar no presente caso é a falta de lançamento para a conduta indicada pelo julgador de piso como razão para a manutenção da infração. Então, já finalizando, gostaria de reforçar que não há base legal para a emissão de nota fiscal de tradição simbólica para operação autuada, não há lançamento para imputar recorrente a conduta indicada pela decisão de piso, que seria a falta de escrituração de documento fiscal, portanto, não há como se manter a cobrança relativa ao item 2.4 do auto de infração. Por essa razão, eu reitero o pedido de reforma parcial da decisão de piso para o cancelamento também deste item remanescente 2.4. Muito obrigada. Obrigado, doutora Larissa, pela sustentação oral. Passo ao voto, item 7, vou ler as partes que eu entendo importante e as outras vou fazendo apenas menção. Então, inicialmente, cumpre ressaltar que a certificação nos autos, nas folhas 825, de que os itens 2.2, 2.3, 3.5 e 3.6 foram pagos pelo contribuinte, razão pela qual ocorreu a extinção do crédito tributário com relação a estes itens, nos termos do artigo 1561 do CTN. Então, passo a análise do recurso de ofício. No item 1, o contribuinte é acusado de falta de pagamento CMS por ter escriturado a nota fiscal 7987 em 6/9 de 2017, equivocadamente como operação não tributada, mas estaríamos supostamente diante de operação tributada. Em sua impugnação em documentos acostados 758.802, o contribuinte demonstrou que a sua matriz localizada na cidade de São Paulo adquiriu diversos componentes eletrônicos e os transferiu para a filial de Barueri através da nota fiscal de transferência tal, no valor tal, escriturado como operação tributada. Tais produtos haviam sido adquiridos por fornecedor Cisco para revenda e, como se encontravam sujeitos à sistemática da substituição tributária, foi recolhido antecipadamente o ICMS-ST pelo fabricante, ao que demonstram as observações do campo dados adicionais das DANFs de folha 758 e 782. Portanto, o que ocorreu foi a escrituração de nota fiscal de saída relativas a operações não tributadas como se fossem tributadas e não como relatada no ato infracional. Por tal razão, o contribuinte teve seu pedido de restituição dos valores referentes a essas operações deferido pela Cefaz em 15 de 2 de 2019, antes da lavratura do presente AIM.
Neste mesmo sentido, se manifestou a douta representação fiscal no parecer em recurso de ofício, afirmando que resta claro que a acusação de falta de pagamento do imposto decorrente de escrituração de nota fiscal eletrônica de saída referente à operação tributada como não tributada encontra-se equivocada, vez que a autuada escriturou uma operação não tributada como se fosse tributada. Ademais, verifica-se que o imposto devido a esse naquela operação já havia sido corretamente recolhido em etapa anterior da cadeia de circulação de mercadorias. Por tais motivos, correto cancelamento do item 1, razão pela qual conheço recurso de ofício e nego-lhe provimento. Passando à análise do recurso ordinário, no item 2.4, contribuinte é acusado de falta de pagamento de ICMS e multa em razão de ausência de emissão de nota fiscal eletrônica em 21 de 7 de 2017, quando da tradição simbólica da mercadoria cuja propriedade foi transmitida sem que ela tenha sido transitada pelo estabelecimento recorrente, com a entrega física da mercadoria foi na filial de Barueri, conforme informação de dados adicionais da NFE, compra emitida pelo fornecedor. Com relação à necessidade de emissão de nota fiscal nessa situação, parece que o artigo 125, parágrafo 4º do RICMS é bem claro acerca da desnecessidade, desde que ambos os estabelecimentos do adquirente estiverem situados nesse estado e desde que constem no documento fiscal emitido pelo remetente os endereços e os números de inscrição de ambos os estabelecimentos do adquirente, bem como a indicação expressa do local de entrega da mercadoria. Cito o artigo 125. No presente caso, ambos os requisitos estão presentes pela leitura do próprio relato infracional, vez que os estabelecimentos do contribuinte autuado estão localizados em São Paulo e Barueri, portanto, situados nesse estado, e constou os endereços e números da inscrição deles na nota fiscal. Aí eu transcrevo uma parte do relato infracional que ele vê que ele menciona que está tudo nas informações complementares da nota fiscal. Assim, entendo pela aplicação do artigo 125, parágrafo 4º do RICMS e pela desnecessidade de emissão do documento fiscal que gerou a infração do item 2.4. Aí, sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimento do mesmo titular, em que pese o posicionamento da Câmara Superior, eu tenho um posicionamento em sentido diverso pela não incidência, aí eu discorro sobre isso, que eu não vou fazer a leitura, que já é conhecido de todos. E, portanto, no item 32, eu concluo que, seja pela aplicação do artigo 125, parágrafo 4º do RICMS, seja pelo entendimento da não incidência ICMS na transferência de mercadorias do mesmo titular, entendo que a cobrança do item 2.4 deve ser cancelada. Tendo em vista o cancelamento do item 2.4, deixe de analisar as demais questões trazidas pelo contribuinte em recurso ordinário, reservando-me ao direito de fazer, caso seja voto vencido. Antes posto, conheço o recurso de ofício e nego-lhe provimento, e que conheço o recurso ordinário e dou-lhe provimento, mantendo-se o cancelamento do item 1.1, tal como realizado pelo julgador de piso, e cancelando a cobrança do item 2.4. Esse item 2.4 é um pouco complicado, porque apesar de estar lá na descrição de infração relativas a infrações relativas a documentos fiscais, ele não cobra só multa, ele cobra imposto também. Se fosse só multa, eu acho que seria até muito mais simples, porque o artigo 125 aqui para mim, é literal contra essa desnecessidade de emissão de nota fiscal no caso, mas aí a questão do imposto já cai nessa questão subsidiária aí de transferência de mercadoria entre estabelecimentos. Enfim, esse é meu voto e deixo aberto aí a palavra aos demais integrantes da Câmara. Doutor Ítalo. Presidente, eu vou explicitar aqui que eu vou acompanhar o voto de relatoria em relação a esse primeiro fundamento decisório, destacando que, de fato, a leitura do artigo 25.3 e seus parágrafos 4º e 5º do regulamento permite-se concluir que não havia necessidade de emissão de nota fiscal para instrumentalizar essa tradição simbólica. Isso porque, quando descreve o parágrafo 5º desse artigo 25, que o documento fiscal a que se refere o parágrafo anterior, no caso a nota fiscal emitida pelo remetente, será registrada unicamente no estabelecimento em que efetivamente entrar mercadoria, expõe-se com isso que tal documento fiscal se presta a instrumentalizar uma tradição real, que é do remetente para uma das filiais do contribuinte autuado. E sendo adequadamente rastreável pelas informações constantes na nota, conforme exige o parágrafo 4º, item 2 desse artigo 25, não há lógica que, depois de tudo isso, ou apesar de tudo isso, ainda se exigisse a emissão de uma nota fiscal para instrumentalizar uma tradição simbólica entre esses estabelecimentos do mesmo titular. Se a própria legislação, nesse caso,
exige o registro da nota fiscal do remetente seja feito nos livros fiscais do estabelecimento filial que efetivamente recebeu a mercadoria, como que o estabelecimento autuado poderia ou deveria emitir nota fiscal de saída, ainda que simbólica, se ele não mais poderia escriturar a nota fiscal de entrada ou nem poderia escriturar essa nota fiscal de entrada. Então, e mais, né, como exigir a tributação do ICMS sem que isso se traduza numa dúplice tributação sobre um mesmo fato, né? Então, quando o legislador diz onde que deve ser escriturada a nota fiscal de remessa real, né, da tradição real, acaba por admitir que não há necessidade de se formalizar uma triangulação através de uma nota fiscal de emissão, uma nota fiscal para essa remessa simbólica. Então, acho que a própria legislação dá cargo disso. Ao não haver a necessidade de emissão da nota fiscal, como reflexo lógico, não há a tributação decorrente dela. Então, a gente nem precisa avançar para outro fundamento para se excluir o imposto. Eu acho que só o acolhimento desse fundamento já é suficiente para sedimentar qualquer afastamento, seja da falta dessa suposta obrigação acessória, como do imposto exigido. E por conta disso, quanto a esse segundo fundamento, que é a não incidência do ICMS em transferências de estabelecimento do mesmo titular, eu destaco que eu ainda tenho ressalva de acolhimento dessa tese, mas com a concordância minha do primeiro fundamento, isso já me permite acompanhar o relator sem a necessidade de qualquer destaque escrito, né? Então, eu vou acompanhar o relator na íntegra. Doutor João Marcelo, alguém mais chamou? Eu tenho, nesse ponto, desse auto, eu vou lhe acompanhar, doutor Paulo. Perfeito. Vou lhe acompanhar também, doutor Paulo. Perfeito. Se ninguém tiver mais nenhuma manifestação, eu vou encerrar os debates e verificar a quórum de votação. Todos confirmaram presença. Eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, doutora Larissa, meu voto foi acompanhado à unanimidade, no sentido de conhecer e não prover o recurso de ofício e conhecer e prover o recurso ordinário. Agradeço a presença e desejo um bom dia. E com isso nós encerramos o julgamento do caso PTLS. Muito obrigada, bom dia a todos. Vamos para o próximo processo da pauta e último. É do autuado Companhia Brasileira de Distribuição, auto de infração 4147450, recurso misto de relatoria do Dr. Ítalo, com pedido de sustentação oral pelo Dr. Vanderlei de Souza Júnior, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Vanderlei. Eu passo a palavra, então, ao relator, Dr. Ítalo, para a leitura do relatório, e depois a gente parte para a sustentação oral. Obrigado, presidente. Aqui traço de acusação fiscal única, falta de pagamento do ICMS-ST, lançado como outros débitos, campo 52 da GST, no período de março de 2017. Registre-se aqui que a recorrente lançou um valor em outros créditos, no campo 57, na mesma GST, que corresponderia ao ressarcimento a que teria direito, ressarcimento esse que deveria ser calculado conforme disposto na portaria CAT 1799. O resultado de ambos os lançamentos foi a compensação do valor devido ao imposto, gerando um saldo nulo de ICMS-ST a pagar. No entanto, conforme relatório circunstanciado, abro aspas aqui para descrever a acusação, verificações fiscais efetuadas no processo do pedido concluíram pela irregularidade do procedimento efetuado pelo contribuinte, que resultou no indeferimento de seu pedido de ressarcimento e, consequentemente, na impossibilidade de respectiva compensação e dos respectivos lançamentos a créditos e livros fiscais e NAGIAs. O contribuinte foi, então, notificado sobre o indeferimento do pedido, bem como a providencial recolhimento, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º do 32, alineado do regime especial que ele detém, recolhimento desse valor do ICMS devido por antecipação previsto no 426A,
valor esse que não havia sido pago devido a essa compensação efetuada pelo contribuinte em sua escrita fiscal. O indeferimento foi mantido através da interposição de recurso, decorrido o prazo regulamentar sem o recolhimento e sem as devidas retificações, lavrou-se o auto de infração. Aqui, presidente, vejo como necessário antecipar que eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência. Então, a depender das circunstâncias, talvez, não sei se é caso da sustentação oral ser efetuada agora ou não, mas fica a cargo aí do doutor. Obrigado. Obrigado, doutor Ítalo. Eu passo a palavra ao doutor Vanderlei. Eu acho que deve ser feita sustentação oral, sim, até porque pode haver algum voto de preferência, alguma divergência aí nessa proposição que será feita pelo doutor Ítalo. Então, eu passo a palavra ao doutor Vanderlei. Bom dia, doutor Paulo. Inicialmente, só para esclarecer, há um recurso de ofício, mas acho que o recurso de ofício é só com relação à aplicação da súmula reformulada número 10, então é uma questão que eu não vou tratar. Mas o recurso ordinário, e aí eu queria só confirmar, se for possível, doutor Ítalo, que a conversão de diligência vai ser no sentido de tratar das medidas judiciais que foram noticiadas no recurso. E se sim, doutor Paulo, eu ia pedir a gentileza de fazer depois, porque aí eu também posso apreciar o que vier de informação da Procuradoria nessa conversão de diligência, porque aí também a gente consegue avaliar com mais profundidade eventual divergência com relação à aplicação dessas decisões. Então, se for possível, eu gostaria de fazer a sustentação com retorno e essas informações em mãos, porque acho que o cerne de grande parte da discussão também está vinculado a essas ações judiciais que foram noticiadas e são fundamentos de defesa. Perfeito, doutor Vanderlei. Se o senhor quiser abrir mão da sustentação oral, fique à vontade, que essa conversão de diligência não é garantida, porque a gente ainda não votou. Mas... Então, posso fazer uma breve, justificar o porquê da ação rapidamente, pode ser? Então, brevemente, como o doutor Ítalo colocou, a acusação fiscal é de falta de pagamento do imposto antecipado com base no artigo 426A. Esse é o fundamento legal da discussão. Só rememorando qual que é a operação e os regimes especiais que a Companhia Brasileira de Distribuição apresenta, e aí também fazendo a distinção. Nós temos vários casos que já foram julgados aqui nesse tribunal que se refere ao direito de ressarcimento em si. Então, se discute o crédito indevido desse direito de ressarcimento. Então, o contribuinte lança esse crédito, o fiscal ele glosa eventualmente esse crédito, e se discute se esse crédito é ou não devido. Aqui é um pouquinho diferente, porque o viés que foi dado pela fiscalização foi atacar a questão de falta de pagamento, ou seja, a compensação efetuada com esse crédito. E aí e essas ações foram mencionadas, por quê? Porque, muito embora se defenda também o direito de crédito, e esse direito de crédito se defende que foi, vamos dizer assim, avaliado de forma muito superficial quando na análise do pedido de ressarcimento conexo, a Companhia Brasileira de Distribuição ela tem um regime especial que foi otorgado, e esse regime foi otorgado até para poder utilizar esses créditos de ressarcimento para compensar o valor do imposto antecipado. Então, em regra, né, os contribuintes não podem fazer, sem esse regime especial, a compensação do crédito de ressarcimento de ST com os valores do 426A. Essa compensação ela é autorizada por meio do regime especial que foi otorgado e era vigente à Companhia Brasileira de Distribuição. Então, a acusação que é feita é falta de pagamento do 426A porque os créditos não seriam possíveis, seriam um crédito indevido, né? Mas, no fundo, a acusação é de falta de pagamento do 426A. O que se trouxe de fundamento é, primeiro, que o STF, ao julgar o tema 456, ele reconheceu a legalidade dessa cobrança de ICMS antecipado quando não tem fundamento em lei, mas em decreto, como é o caso de São Paulo. A decisão de primeira instância, e aí nós citamos no memorial até uma decisão da própria Sexta Câmara de Lavra do Dr. Juliano de Pietro, que ele acompanha esse racional, aplicando a repercussão geral. Mas mais do que isso, o que se demonstrou foi que o contribuinte tem uma ação judicial em que se reconheceu que esse tema de repercussão geral se aplica, sim, à operação dele e ao Estado de São Paulo. E essa ação está transitada em julgado. Claro, pode ser que haja alguma discussão com relação aos efeitos dessa ação, da coisa julgada dessa ação. Eu acredito que o doutor Ítalo
esteja convertendo em diligência exatamente para que, eventualmente, a Procuradoria se manifeste sobre o seu entendimento acerca dessa ação, mas fato é que essa ação ela reconhece que a tese de repercussão geral é aplicável à legislação de São Paulo, algo que a decisão de primeira instância não concordou, e, além disso, se aplica a uma decisão da própria Companhia Brasileira de Distribuição, né? Então, por isso, acho que a conversão de diligência é pertinente para que se analise, até para fim de contraditório, possa também a Procuradoria se manifestar sobre a ação, mas o que se entende é que, primeiro, que há uma repercussão geral que ampararia, o que já foi aplicado por essa sexta Câmara nesse precedente citado no memorial, um precedente que não foi informado, e segundo, que há uma ação específica do próprio contribuinte que ajuizou uma ação para garantir esse direito também especificamente para ele, não, e foi, claro, julgada e transitou em julgado com base na repercussão geral. Então, é basicamente isso, considerando que esse auto em específico é uma acusação de falta de pagamento e o fundamento legal dela é o 426A. Apesar de, vamos dizer assim, o contribuinte ter compensado esses valores do passado com créditos que foram considerados devidos em processo de ressarcimento, no fundo é uma discussão de falta de pagamento 426A, por isso que há esse fundamento até autônomo com relação à questão do ressarcimento, relativo a se os valores em si seriam devidos ou não. Então, por isso, acho que a pertinência de realização da conversão em diligência. Perfeito, doutor Vanderlei. Doutor Ítalo. Obrigado, presidente. Aqui eu digo que esse feito necessita de saneamento. Digo que em capítulo defensivo, denominado necessidade de cancelamento do lançamento por suposta infração 426A, superveniência de coisa julgada formado pelo mandado de segurança tal, explica a recorrente que, buscando resguardar a aplicação do quando decidido pelo STF, a recorrente ajuizou o mandado de segurança número tal, no âmbito do qual foi reafirmado seu direito de não se sujeitar ao recolhimento do CMS na entrada de mercadorias do Estado de São Paulo, já que tal fato gerador tributário não se encontra descrito no artigo 2º da Lei 6374, sendo que a ementa da decisão já transitada e julgada deixa bastante claro quanto decidido na ação judicial em questão. Tal acordo transitou julgado em 15 de 10 de 2021, ou seja, em momento anterior à lavratura do auto de infração, de forma que não há dúvida de que a coisa julgada deve ser aplicada ao presente caso, uma vez se tornou definitivo o reconhecimento do direito da recorrente de não ser obrigada ao recolhimento do CMS-ST, do CMS antecipado, no ingresso da mercadoria no Estado de São Paulo, tendo em vista a ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 426A. Vê-se que encontra razões, a representação fiscal se silencia quanto a tal ponto, embora a recorrente aborde tal questão posteriormente à discussão nuclear de mérito. Entendo que os eventuais efeitos dessa decisão judicial transitada e julgada antecedem qualquer outro debate. No ponto, é fato que a recorrente ajuizou esse mandado de segurança, pleiteando o reconhecimento do direito líquido e certo de sua matriz e filiais não serem compelidos ao pagamento da antecipação de CMS, instituída pelo 426A e seguintes do decreto tal. Comprova-se documentalmente que o Tribunal de Justiça concedeu a segurança, a sentença está nos autos, e que tal decisão transitou em julgado em 15 de 10 de 2021, folhas 30 a 87, antes, portanto, da lavratura do auto de infração. É, pois, imprescindível averiguar, através da inestimável colaboração da PGE, os reflexos da decisão definitiva no mandado de segurança nessa presente autuação fiscal. Diante do exposto, eu estou opinando por conversão do julgamento em diligência, a PGE, para que, em colaboração, encarecidamente esclareça os reflexos da decisão definitiva em tal mandado de segurança na presente autuação fiscal. Após o cumprimento, poderá se manifestar o recorrente, posteriormente, a representação fiscal, retornando o feito para a continuidade do julgamento. É assim que propus, presidente. Já vou registrar o voto. Obrigado, doutor Ítalo, pelo voto. A palavra está aberta aos demais integrantes da Câmara. Concordo com a conversão do doutor Ítalo, é o melhor a fazer, mais prudente. Bom voto. Eu também já me manifesto no mesmo sentido, senhor presidente, concordo integralmente. Perfeito, então, não havendo mais manifestações e o voto estando registrado, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação.
Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, doutor Vanderlei, o voto do doutor Ítalo foi acompanhado da unanimidade para converter o feito em diligência. Com isso, nós encerramos o julgamento. Obrigado, doutor Vanderlei. Com isso, nós encerramos, então, o julgamento do caso Companhia Brasileira de Distribuição. Até a próxima, até o retorno da diligência. Obrigado. Até o retorno, até mais. Bom dia. E com isso, nós finalizamos o julgamento de todos os processos da pauta de hoje. Então, eu encerro a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Ata gerada, então, declaro encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do dia 19 de janeiro de 2023, agradecendo a presença de todos. Peço, por favor, que o Jailson encerre a gravação.